dias lindos, mas nós precisamos estar ciente disso, estar consciente disso, consciente de que os nossos dias são os dias lindos, são os dias lindos. Deus, Ele não nos daria dias ruins. Deus não nos deu os dias ruins. Deus, Ele nos deu os dias lindos. Isso é uma consciência, isso é algo que você deve estar certo. Cada vez que o Senhor permite você amanhecer, esteja certo de que aquele dia é um dia lindo preparado por Deus. Amém? É um dia a qual o Senhor já cuidou de tudo que ele fosse um dia lindo para você. Deus cuidou de tudo para que ele fosse o melhor dia possível para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, por isso que o salmista diz aí, por isso que o salmista, ele diz aí no Salmo 118, onde eu acabei de ler, no versículo 24, este é o dia em que o Senhor fez regozijar-se. Regozijarmos e regozijarmos nele. Este é o dia. Alguém pergunta que dia é esse? Por exemplo, esse dia de hoje que tivemos, o dia que nós tivemos hoje, segunda-feira, segundo dia da semana, praticamente, vamos dizer, início da semana, porque as pessoas, primeiro dia é um domingo, mas o pessoal acha que tem um domingo como final de semana, não tem domingo como princípio da semana, e olha para você ver. Agora, é importante você estar ciente disso. No decorrer desse dia de hoje, como que foi esse dia de hoje? Como que ele foi para você hoje? É uma coisa que nós devemos estar cientes, nós devemos ter cuidados. Sabe, alguém fala assim, porque Deus ele fez para ser um dia lindo, ele cuidou, ou seja, ele deu recursos para que fosse um dia lindo. Mas você deve estar ciente, o povo de Deus deve estar ciente dos recursos a qual Deus deu para que tudo durante o dia corresse bem, fosse lindo, amém? Para que nada o interferisse, para que nada viesse fazer com que o curso do dia fosse mudado. Sabe, olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 12. O profeta Isaías, ele pregava, ele conduzia a mensagem e dizia: pois saireis com alegria e sereis conduzidos em paz. Amém? Olha o que diz: saireis com alegria e sereis conduzidos em paz. Saireis com alegria. Sair para onde? Sair para o dia a qual o Senhor nos preparou, para o dia a qual o Senhor nos concedeu. O dia a qual o Senhor nos concedeu. A Bíblia diz que nós devemos sair para esse dia, sair como? Sair com alegria. Sair com alegria. Saireis com alegria. Devemos sair com alegria. Sair movido nessa graça, nessa virtude chamada alegria. Aleluia. Glória a Deus. Glória. E é importante nós entendermos, irmãos, que a alegria, ela é algo que está no nosso espírito. É algo que está no nosso interior. A alegria é algo que é uma virtude, ou seja, do Espírito Santo. É um estado, ou seja, uma virtude, é um estado nosso, a qual promovido pelo Espírito Santo. Não devemos estar descuidados disso. Sabe, nós como pessoas, como servos, como os filhos de Deus, como pessoas que reconhecemos a graça de Deus em nós, porque em Isaías 55 fala da graça, fala o que a graça vinha fazer, fala do propósito da graça na vida do povo de Deus. A Bíblia diz que a graça viria para o povo de Deus, era isso que Isaías queria dizer, para que quando o povo de Deus saísse, quando os filhos de Deus saíssem, eles saíssem em alegria. E eles fossem guiados em paz. Amém? Conduzidos em paz. Conduzidos em paz. Conduzidos em paz. Não conduzidos no desespero. Não conduzidos no medo. Mas conduzidos em paz. É assim que Deus quer nos ver comportando. É assim que Ele espera que nós viemos agir. Deus quer nos ver saindo para os dias a qual Ele tem permitido na nossa vida. Ele quer nos ver saindo com alegria
saindo em paz, ou seja, sendo guiados em paz. Glória a Deus. Aleluia. Saídos em paz, saídos em alegria. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, por exemplo, segunda-feira, foi um dia qual Deus preparou. Para alguns foi um dia que muitos conseguiu avançar, alcançar objetivos. Para outros não. Uns entenderam que, sabe, que era de Deus, que fosse um dia produtivo. Uns entenderam que fosse um dia, era de Deus, que fosse um dia de alegria para eles. Outros ainda não entenderam. E acabou sendo para eles como um dia de tristeza, como um dia de frustração, como um dia de decepção, porque eles não compreenderam. Uma coisa nós precisamos entender. A Bíblia fala no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ela diz que nós somos o povo, nós somos a raça eleita, o povo que foi escolhido por Deus para proclamar as virtudes. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele nos dá os dias. Só que Ele não nos dá um dia simplesmente por nos dar. Dias insignificativos. Não, os dias que Ele nos proporciona são dias significantes. São dias significantes. Mas para que os dias sejam significantes, precisamos, ou seja, proclamar a virtude a qual nós carregamos como filho de Deus. Proclamar a virtude que nós temos conosco. Virtude essa chamada Espírito Santo. Diga glória a Deus. Chamada Espírito Santo. Nós precisamos cooperar. Igreja, o Espírito Santo veio para fazer nossos dias de alegria. O Espírito Santo veio para fazer nós sermos guiados em paz. Mas tem uma coisa que muitos filhos de Deus ainda não entendeu. Muitos filhos de Deus ainda não compreendeu. É que eles precisam cooperar com o ministério do Espírito Santo na vida deles. Quando eu coopero com o ministério do Espírito Santo na minha vida, aleluia, os meus dias são dias de alegria. Os meus dias são dias a qual eu sou guiado em paz. Diga glória a Deus. Você precisa entender isso. Nós precisamos compreender isso. Há pessoas que já entenderam isso. Então Isaías, ele profetizava e dizia que aqueles a qual recebessem neles a graça de Deus, aqueles que dessem ouvido à graça de Deus, atendessem o chamado da graça, essas pessoas, os dias deles seriam dias de paz, seriam dias de alegria. Eles seriam guiados em paz. Amém? Seriam guiados em paz. A Bíblia diz que o povo de Deus está a perecer por falta de conhecimento. Existem pessoas que elas não conseguem, por exemplo, compreender qual é verdadeiramente o propósito de Deus. Sabe, isso aqui nós entendemos porque que Jesus disse no livro de João, capítulo de número 17, versículo 22. João 17, versículo 22, Jesus ele dizia assim: Pai, eu dei a eles, ou seja, eu dei para eles da glória que me deste. Eu dei a eles da glória que me deste, para que eles sejam um conosco, como nós somos um. Ou seja, como Ele e o Pai eram um. Como Ele e o Pai é um. Ele compartilhou conosco dessa glória, desta graça. Amém, igreja? Amém. Você precisa compreender, a graça de fazer seus dias, ou seja, alegre, está com você. Os dias já foram te dados. Diga glória a Deus. O comando, o poder de governo está com você. Aquele que governa sobre os dias, aquele que fez os dias, aquele que criou os dias. Quem fez os dias? O Espírito Santo. Quem criou o tempo? O Espírito Santo. Aleluia. Ele criou o tempo. Diga glória a Deus. E existem filhos de Deus, por exemplo, que entendeu que com a graça de Deus que eles receberam neles, eles podem orar para que o tempo, ou seja, o tempo seja acelerado, por exemplo. Eles entenderam e têm caminhado nessa verdade. Eles entenderam que a graça, a alegria, ou seja, a virtude deles andarem alegre, estar com eles, e eles têm procurado liberar desta virtude, e os dias deles têm sido dias de alegria. Têm sido dias de alegria. E
Entenda que não é automático. Entenda que não é automático. Não. Não é automático. Assim como a graça, como a vinda da graça. É por isso que a graça diz, mesmo em Isaías 55, a graça diz, ouve-me. A Bíblia disse, vem para mim aí, pastor. Isaías 55, tem um convite da graça, no mesmo capítulo onde estamos aí. Vai voltar para trás um pouquinho. Então eu não vou voltar aqui porque eu estou seguro aqui com a mão. Mas a Bíblia diz, tem um versículo anterior aí que a Bíblia diz assim, a graça diz, ouve-me e a vossa alma o quê? Viverá. Vem para mim. Ouve-me e a vossa alma viverá. Isaías 55:3. 55:3. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e vossa alma viverá. Isso é a graça dizendo. E eu farei um pacto eterno convosco. As infalíveis misericórdias de Davi. Olha que maravilha. Olha o que a graça dizendo. Ouve-me e a vossa alma viverá. Significa dizer que não é automático. A graça ela veio. Mas não é automático. É preciso ouvir a graça. Aqueles que ouvirem a graça, eles terão vida neles. Terão vida neles. Eles desfrutarão de uma aliança perpétua, de uma aliança eterna com o Senhor. Eles serão beneficiados. E através deles acontecerão, ou seja, obras, maravilhas que não aconteceu através de Davi. Que não aconteceu através de Davi. Que Deus esperava que acontecesse, mas não aconteceu, porque Davi não teve esse privilégio como nós temos. Então a Bíblia está dizendo, a graça está a dizer, ouve-me, Isaías pregava e dizia, a graça dizia através de Isaías, ouve-me e a vossa alma viverá. Aleluia. As pessoas precisam ouvir, é o convite da graça, as pessoas precisam dar ouvido à graça. Elas precisam ouvir a graça. Então entenda que não é automático. Entenda que a graça de fazer seus dias alegres está com você. Glória a Deus. Existem muitos filhos de Deus que ainda não entendeu. Eles acham que está na responsabilidade de Deus. Mas Deus, ele disse. Deus, ele nos faz saber. Esse é o seu dia. Este é o seu dia. Esse é o seu dia. Né? E o Senhor disse, o dia que o Senhor nos fez regozijar. Então o salmista havia entendido. Ele falou, então regozijemos. Se é o nosso dia, então nós regozijemos. Se nos foi dado o dia, então devemos regozijar-se. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Devemos nos alegrar. Se nos foi dado, devemos nos alegrar. Se a Bíblia está dizendo que o Senhor nos deu, então devemos nos alegrar. Caminhamos na realidade dos fatos. Caminhamos na realidade daquilo que a palavra está a nos dizer, daquilo que a palavra está a nos afirmar. E nos movemos fazendo com que os dias sejam realmente de fato um dia alegre. Com que nós possamos usufruir, desfrutar a alegria qual o Senhor quer que desfrutamos. Essa alegria, ela é o Espírito Santo. A paz, que a Bíblia está dizendo, sereis guiados em paz, sereis conduzidos em paz. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Então, cada dia que o Senhor nos permite amanhecer, é o Senhor nos dando um presente. É o Senhor nos presenteando. E nós devemos nos alegrar por isso. Amém? Devemos nos alegrar por isso. Devemos nos alegrar. Mas muita coisa ruim pode acontecer. Use a graça. Libere da graça que foi te dada. E garanta que aquele dia será um dia feliz, um dia abençoado. Hoje, que dia é hoje? 1º de julho, não é isso? Hoje é 1º de julho. O novo mês está chegando. Estamos iniciando hoje. Garanta que esse mês de julho seja um mês mais abençoado. Que você viva e venha descobrir coisas da parte do Senhor. E que você venha testemunhar maravilhas que você não testemunhava no mês passado. Que você não testemunhou nos anos passados. Porque se o Senhor permitiu você entrar esse mês, chegar um novo mês na sua vida, não tenha dúvida de que o Senhor também te deu graça para que ele seja um mês de alegria para você, para que você seja conduzido em paz em tudo aquilo que você estiver planejando fazer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está com você, está comigo, está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 1 João capítulo 3, versículo 2,
Paulo dizia para o presbítero Caio, dizia assim: eu oro, eu faço votos a Deus, ou seja, eu oro a Deus, para que você descubra a prosperidade que tem na sua alma. Ele estava querendo dizer que aquele presbítero, ele era um homem próspero, a alma dele era próspera. Ou seja, a realidade que ele estava vivendo e estava enfrentando não era, o que ele estava vivendo não era de fato a realidade daquilo que Deus havia designado para ele. Daquilo que Deus tinha concedido para ele, não era verdadeiramente o propósito de Deus para ele. O propósito de Deus para ele é que ele estivesse bem, é que ele desfrutasse de saúde, é que ele desfrutasse de paz, é que ele desfrutasse da prosperidade, fosse próspero. Mas a mente dele deveria ter sido levada também com essas coisas. A mente dele também deveria acompanhar. A tua mente, a nossa mente deve acompanhar aquilo que a palavra de Deus está dizendo sobre nós. Não pode a Bíblia estar dizendo algo sobre nós e a nossa mente está andando por outro caminho. A Bíblia está dizendo que saireis com alegria. A Bíblia está dizendo aí, saireis com alegria. Se a Bíblia está dizendo que essa é a direção, nós precisamos sair em alegria. É em alegria que devemos sair. Diga glória a Deus. É em alegria que devemos sair. A nossa mente tem que seguir o que está escrito, tem que acompanhar o que está escrito. Ela está dizendo que em paz, ou seja, quando sereis conduzidos. Então devemos também sair em paz. Sair em paz. Sair naquilo que a palavra está a dizer, está a afirmar. Amém? Amém. Mas infelizmente, sabe o que acontece? Muitos filhos de Deus já acordam preocupados. Muitos filhos de Deus já amanhecem o dia preocupado, já vai dormir preocupado e acorda com a mesma preocupação que foi dormir, que foi recolher. E fazendo isso, eles contribuem para que seja um dia frustrado, um dia qual o Senhor idealizou nos planos dele. É para ser aquele dia de alegria, aquele dia de paz. Mas por causa da mente, por causa da maneira em que a pessoa pensa, por causa da maneira em que a pessoa se conduz, ela faz com que aquele dia não seja um dia feliz para ela, um dia de alegria. Acaba sendo um dia de tristeza. Acaba sendo um dia de frustração. Você precisa entender isso. Nós precisamos compreender isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Existem aqueles filhos de Deus que eles estão a servir a Deus e na mente deles eles acreditam que faz parte de Deus eles viverem doentes. Faz parte de Deus, dos planos de Deus, eles somarem frustrações. Faz parte dos planos de Deus e coisas der errado para eles. Sabe? Faz parte do plano de Deus que é comum as coisas não fluir bem para todo mundo. Não flui bem para eles porque não está a fluir bem para todo mundo. Nós precisamos entender que como filho de Deus, nós somos pessoas que não precisamos que a economia esteja em nosso favor, favorável a nós. Nós não precisamos disso. Verdadeiramente falando, espiritualmente falando, não dependemos que a economia seja favorável a nós. Não dependemos que o tempo seja favorável a nós. Porque nós temos graça de fazer com que o tempo seja favorável. Em nome de Jesus. Nós temos graça de fazer com que tudo coopere para o nosso bem. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Daqueles que são chamados no seu propósito. Aqueles que foram chamados a Deus para um propósito. Ou seja, aqueles que são um propósito de Deus. Aqueles que são um propósito de Deus. Então está na tua responsabilidade de fazer com que as coisas cooperem contigo. De fazer com que as coisas sejam favoráveis a você. Entenda que o inferno, a força das trevas, elas vão trabalhar o tempo todo. Elas vão agir o tempo todo. Embora o diabo sabe que ele não pode mudar o curso daquilo que foi determinado por Deus. Ele não pode cancelar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou. Porque a Bíblia fala que as obras de Deus, elas estão concluídas desde a fundação do mundo. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 3. Estão concluídas. O diabo sabe que ele não pode mudar isso. Mas ele tem conseguido mudar em um lugar. Mudando na mente das pessoas. Mudando na mente das pessoas.
Porque mudando na mente das pessoas, mudando a mente das pessoas, ele impede as pessoas de viver aquilo que está escrito. Aleluia. Ele impede. Por exemplo, Satanás pode impedir Deus de usar uma pessoa? Ele tem poder para isso? De impedir Deus? Não. Mas ele trabalha na mente da pessoa. Ele faz com que a pessoa não viva no centro da vontade de Deus. E se a pessoa não vive no centro da vontade de Deus, significa dizer que Deus não pode usar aquela pessoa. Se a pessoa não vive no centro da vontade de Deus, se a pessoa não coopera com o Espírito Santo, significa dizer que o ministério do Espírito Santo não terá muito avanço através daquela pessoa. Eu preciso cooperar com o ministério do Espírito Santo na minha vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então nós precisamos entender a nossa responsabilidade que temos. A responsabilidade que nós temos. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos entender. Precisamos compreender a palavra de Deus. Deus nos deu graça para isso. É por isso que Jesus, ele diz lá no livro de Lucas capítulo 10, versículo 19. A Bíblia diz, eis que vos dei poder. Que é autoridade. Eis que vos dei poder. Ou seja, te dei a capacidade, te dei a graça. Graça para quê? Para pisar em serpente, escorpião, sobre toda a obra do inimigo. E ela vai mais além e diz assim, e nada vos causará dano. Amém? Amém? Você precisa exercer desta graça. Você precisa exercer desta autoridade. Não é porque está escrito que Satanás não vai querer causar danos a você. Que ele não vai querer te fazer viver em meio às enfermidades. A Bíblia está dizendo, eis que eu te dei. Jesus está dizendo, eu te dei. Eu te dei poder. Eu te dei autoridade. Para você pisar na serpente, escorpião e sobre as obras do inimigo. E impedir que te façam dano. Amém? Glória a Deus. Precisamos estar atentos. Então, a Bíblia está dizendo, Deus, ele nos deu dias. E os dias que Deus nos deu? E os dias que Deus nos deu? Deus não nos deu os dias para serem frustrados. Deus não nos deu os dias para serem felizes. Os dias que Deus nos deu foram dias planejados, dias esses que recebeu do Senhor a ordem de serem dias felizes, de serem dias abençoados na nossa vida. Mas a questão é que depende da nossa maneira de pensar. Depende da nossa maneira de compreender de fato, de verdade, a forma qual Deus quer usar a nossa vida. Não, dependem disso. É necessário que entendamos isso. Enquanto a pessoa não entende isso, infelizmente, existem pessoas que elas não conseguiram compreender isso. Eu falo porque a nossa vida é uma guerra. A nossa vida é uma guerra. O tempo todo Satanás levanta um para dizer assim, não é isso. E nós mostramos para ela, não é assim. Ela diz, não é assim, não existe. Não tem cabimento ser isso. É tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer é fazer com que as pessoas aceitem uma situação que não é de Deus para elas. Mas ele quer convencer as pessoas que é Deus, é quem quer elas assim. Que é Deus, é quem quer ver elas assim. E muitas pessoas, de fato, de verdade, elas dizem, não, é Deus é quem quer. Foi Deus quem decidiu assim. Foi Deus é quem levou para ele. E na verdade nem todos estão saindo dessa terra, está sendo levado para Deus. Nem todos estão saindo dessa terra sendo levados para Deus. Nem todos estão saindo dessa terra, estão sendo conduzidos em paz. Tem uns que estão saindo conduzidos na perturbação. Está sendo conduzidos para o lugar de aflição. Está sendo conduzidos para o lugar de tormenta, de desespero. Esses dias nós estávamos orando por um pessoal. E o demônio dizia assim, o pai dela, nós ceifamos o pai dela. Nós tiramos a vida do pai dela. Nós matamos o pai dela. O bicho falava na boca da Jó. Nós matou o pai dela. Eu disse, foi tu que matou. Mas no dia do velório o povo falou, Deus recolheu o fulano. Todo mundo estava lá. Há uns anos atrás, em torno de uns 6 anos atrás, 5 anos. Tivemos nesse velório. Essa pessoa, tivemos lá porque era um conhecido. Mas essa pessoa não tinha entregado a sua vida a Jesus.
Morreu nos vícios. Mas no dia do velório, tinha pessoa dizendo, Deus recolheu fulano. Deus recolheu o ciclano, Deus levou, agora vai virar uma estrela no céu. Vai virar uma estrela no céu. Os anos se passaram, 6 anos se passaram. Fomos orar agora, e o bicho diz na boca da filha, nós matamos o pai dela. Ainda disse, mas não sei o que vocês veem caçar aqui. Vocês veem caçar o que aqui? Para me atrapalhar? Vocês veem como que é a realidade das coisas. Então a pessoa partindo achando que vai virar uma estrela. Mas não tem negócio de virar estrela, não. Só serão guiados em paz quem estiver na paz. Glória a Deus. Naquele que é o príncipe da paz. Aquele que é a fonte da paz. Sabe? Então acorda para essa realidade. O Senhor permite os dias na sua vida. E entenda que Deus não te dá dias para ser frustrado. Deus não te dá dias para ser dias perturbados. Deus não te dá dias para ser dias de aflição. Deus não te dá dias para ser dias de desespero, de medo, de notícias ruins. Não. Todos os dias que Deus te dá serão dias para você se alegrar. Mas você tem que entender a responsabilidade sua sobre o dia qual o Senhor te dá. Você deve sempre abrir a sua boca. Todos os dias você deve abrir a sua boca e declarar que a graça de Deus, que o Espírito de Deus que está em você vai estar cuidando do dia qual Deus te deu, fazendo com que ele seja um dia de paz, um dia de alegria, um dia de paz. Amém? Em nome de Jesus. Isso, acorda para essa realidade, é exatamente isso. Você precisa entender. Deus te deu. Mas existe muita gente, quando eu digo muita gente, eu falo do inferno. Existe muita gente, deixando claro que não é pessoa. Porque tem gente que quando está pregando, ele fala, nossa, tem tanta pessoa querendo acabar contigo, fulano. Tem tanta gente colocando uma pessoa contra a outra. Tem gente que coloca uma pessoa contra o outro. Não, você não pode colocar a pessoa contra o outro. Mas se vai lá, tem tanta gente, tem que falar bem claro. Quem é essa gente? Satanás e seus subordinados. Tem que deixar claro, porque senão as pessoas vão querer brigar com a outra. Vai achar que é a outra que está lá. É fulano de tal. Ciclano não quer ver você bem. Ciclano quer acabar com você. Não. Isso é arrumar confusão. E Deus não é Deus de confusão. Deus não coloca uma pessoa contra a outra. O Espírito Santo não faz isso. Mas existe muita gente querendo o nosso mal. Existe muita gente que logo pela manhã já começa a trabalhar para fazer com que seu dia seja um dia de tristeza, um dia de frustração. E essa gente é Satanás e os subordinados dele. Mas quando você abre a sua boca e declara, o Deus que está em mim, o Espírito de Deus que vive em mim, eu declaro que ele fará com que este dia, garante com que esse dia seja um dia de alegria, seja um dia onde tudo o que eu for fazer, eu serei guiado na paz. Serei guiado na paz. Glória a Deus. Serei guiado na paz. Seus dias é para serem lindos. Os nossos dias é para serem lindos. Os nossos dias é para ser dias floridos. Mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade. E não dormir em relação a isso. Sabe, não mudou desde os tempos passados até nos dias de hoje. Deus, quando ele fez o mundo, a Bíblia fala no livro de Gênesis, Deus ele fez o mundo e depois ele fez um jardim. E no meio do jardim, e fez o jardim, e o que ele fez? Ele fez o jardim e ele colocou Adão no jardim, deu autoridade para Adão. E o que Deus queria que Adão fizesse? Adão usasse da autoridade que ele deu para poder guardar o jardim e cultivar o jardim. Tinha que cultivar e guardar. Estava na responsabilidade de Adão. Mas Adão não estava nem aí para aquilo que foi dado para ele. Adão não usou o que foi dado para ele. E Satanás entrou no jardim. O diabo entrou no jardim e causou o que ele causou.
Não mudou até os dias de hoje. Não mudou. A responsabilidade do povo de Deus não foi tirada. Amém? Não foi tirada. Se você não tiver cuidado, o inimigo vai querer fazer você pensar o contrário daquilo que a Bíblia está dizendo que você é em Cristo. A Bíblia nos chama de bem-aventurado, mas o inimigo trabalha para nós pensarmos o contrário. O inimigo trabalha para nós aceitarmos o contrário. A Bíblia nos diz que nós somos um com Cristo. Mas o diabo vai querer trabalhar, mudar a nossa mente, eu sei, na nossa mente, a fazer com que nós, como filho de Deus, que nós não somos ninguém, que nós não podemos nada. É por isso que o apóstolo Paulo sempre declarava, Filipenses capítulo 4, versículo 13, estava sempre dizendo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Tudo eu posso. Tudo eu posso. Porque ele caminhava na realidade de quem ele era em Cristo. Cristo era para ele e ele em Cristo. Daquilo que ele tinha. O poder, o Espírito Santo, o Criador do universo. Amém? Amém. Caminha nessa realidade. Seus dias é para ser lindos. Já abra a sua boca. O diabo tem raiva que as pessoas aproximam da gente. Porque ele quer que as pessoas... Você sabe o que muitas pessoas hoje estão a pensar, irmãos? Você sabe o que está acontecendo muito nos dias de hoje? É muitos filhos de Deus entendendo que tudo está sob a responsabilidade de Deus. Mas a Bíblia diz, Salmo 115, versículo 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu os filhos dos homens. Deus ele deu a vida para você. Mas você precisa obedecer e exercer o que ele te deu para mantê-la com você. Ele determinou que você tivesse saúde. Mas você precisa usar do que ele te deu para fazer com que a saúde permaneça com você. Jesus ele venceu por nós naquela cruz do Calvário. Aquela vitória é a nossa vitória. Como diz 1 João capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo. Na parte B do versículo. Esta é a vitória que vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Significa dizer que por mais que Cristo nos deu vitória, mas eu tenho que viver na fé todos os dias para manter a vitória comigo. Para me conseguir desfrutar dela. Eu tenho que viver a minha fé na palavra de Deus. Eu tenho que viver dando ouvido àquilo que o Espírito de Deus fala. Porque o Espírito de Deus, ele é o nosso guia agora. Amém? Ele é o nosso guia agora. Ele tem a responsabilidade de nos guiar. Ele tem a responsabilidade de nos direcionar. Mas precisamos ouvir. Se nós o ignorá-lo, podemos viver como um perdido. Não um perdido, mas viver como um perdido. Perdido nós não somos. Nós não somos perdidos. Não somos perdidos porque nós estamos sob o olhar de Deus. Temos o Espírito de Deus em nós. Mas pode acontecer de nós vivermos como um perdido se nós não darmos ouvido à voz do Espírito Santo. Precisamos ouvir o Espírito Santo. Porque ele sabe como te conduzir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele sabe como fazer você, desfrutar de paz. Ele sabe. Siga a instrução dele para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém. Então, não adianta acordarmos, deitarmos preocupados, dormirmos preocupados e acordarmos já preocupados. Não, Deus não quer isso. Deus não quer isso, é preciso acordarmos em nome do Senhor Jesus. Amém? Acordarmos apercebidos, ou seja, consciente daquilo que nós temos, da nossa responsabilidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então saireis com alegrias e sereis conduzidos em paz em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O mundo é assim. O mundo está cheio de pessoas dessa maneira. Mas com você, Deus não quer ver você comportando como aqueles que não conhecem Ele, não. Deus não quer ver você, sabe? Tem gente que fala assim, mas é normal as pessoas já andarem preocupadas. É normal para quem não tem o Espírito de Deus. Você que tem o Espírito de Deus, Deus não quer ver você andando assim. Deus não quer que você ande assim. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Não quer ver você andando dessa maneira.
É normal você encontrar pessoas dizendo assim, eu estou com medo, eu estou assombrado. É normal. Porque talvez não tenha o Espírito de Deus morando nelas. Porque nós sabemos que o Espírito Santo não mora em todas as pessoas. Nós sabemos muito bem disso. Mas em você que tem o Espírito Santo de Deus, você que está em Cristo, você que nasceu de novo, você que reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito de Deus mora em você. E Deus não quer ver você caminhando com medo. Deus não quer ver você andando preocupado. Deus não quer ver você andando ansioso. Deus não quer ver você andando temendo a nada. Temendo a nada. Amém? Glória a Deus. Temendo a nada. Deus não quer ver você andando temendo a nada. Deus quer ver você confiando nele. E caminhando na realidade daquilo que você é em Cristo Jesus. Mais do que vencedor. Diga glória a Deus. Mais do que vencedores. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de nós. Eu lembro que o dia que nós estávamos no culto, hoje tem o quê? 15 dias, lá na casa do irmão. Aquela mensagem, você ainda lembra daquela mensagem, aquela pregação lá? É. Aquilo ali é para você acordar com aquilo que você tem. A Bíblia fala, nunca mais se ouvirá. Isaías também pregava e dizia. Só que já está lá em Isaías 60. Já está lá em Isaías 60. Nunca mais se ouvirá de violência nos seus muros. De violências. Mas por quê? Isaías falava que se o povo descobrisse o que eles tinham, eles poderiam impedir que a violência o acontecesse. Impedir. Através daquela mensagem que tem uma casa tão grande dentro. Que antes era assim. Se você estava pensando não, preocupado e acordava preocupado, entendeu? Porque por incrível que pareça. Aí eu fui ouvindo e fui entendendo e a paz hoje está aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque nós precisamos entender. Glória a Deus. Porque nós precisamos entender que nós precisamos compreender uma coisa. Que a nossa vida, ela segue aquilo que nós pensamos. A sua vida vai seguir o que você pensa. Vai seguir a sua mente. Tem gente que até hoje não descobriu isso. Que a vida deles segue a mente deles. Por isso que é importante você não pensar medo. Não pensar em medo. Por isso que é importante você não ficar pensando em fracasso. Você não ficar pensando em enfermidade, em doenças. Você não ficar pensando em morte. Porque a sua vida vai seguir. Ela segue tanto a sua mente, segue suas palavras. Suas palavras, sua vida, sua maneira de pensar. A maneira que tu pensa é a maneira que será a tua vida. Você precisa estar ciente disso. Precisa acordar para esta realidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você não pode andar pensando assim. Esse dia nós estávamos num restaurante, lá depois de Espinosa. Terminamos de almoçar. Sentamos lá de fora numa área, uma terra muito fofa. Uma terra terrível lá na frente. O homem ainda precisa fazer até um serviço lá para acabar aquela poeira. E levantou um rundimunho daquele jeito, irmão. E o bicho chega a vir soprando um canudo de terra. De lá é terra branca, aquele pó branco. Caminhão para na frente, carreta. E aqui levantou para cima, subiu o asfalto, você olhava, você só via terra. E veio para cá daquele jeito. E aí nós estávamos lá de fora, não tinha terminado de almoçar, estava lá de fora. Eu olhei assim, mas que Satanás do inferno. Aqui você não vem não, você está amarrado em nome de Jesus. Eu sei que é você que está aí dentro. O bicho, parece que alguém chegou lá e abafou. Parece que abafou. Aí o homem saiu para fora, o que que vem lá? Eu vi o demônio que vinha para cá. Eu, que bicho terrível. Eu falei, mas já está resolvido. Já está resolvido. Amém? Deus quer ver você agindo, sabe como? Colocando fim nas mentiras de Satanás. Glória a Deus. Deus quer ver você andando e chegando para aquelas pessoas. Tem gente que tem uma mania ruim, sabe? Tem gente que tem uma mania ruim. A Bíblia está dizendo, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Ela está dizendo, eu volto a ler Salmo 118, versículo 2 de novo. Esse é o seu dia, esse é o dia que o Senhor fez regozijar. Então o salmista dizia, regozijemos nele.
Alegremos nele, regozijar e alegrar. E ela diz de novo, no Isaías de novo, pois saireis com alegria e sereis conduzidos em paz. Aí tem filho de Deus, tem o Espírito Santo. Acorda de manhã, quando olha de manhã, um gatinho preto está lá olhando para ele na porta. Ixi, meu Deus, hoje não vai ser bom não. Já vi logo o gato preto. Logo na minha porta de manhã. O coitado não pediu para nascer preto. Mas nasceu preto. É a cor dele. Infelizmente. É assim. Aí pronto. Ixi. Já acordei logo, encontrei logo uma égua passando na frente da minha casa. Irmão, a gente tem que estar ciente. Não é meu dia de azar. Hoje é meu dia de azar. E a Bíblia está dizendo que Deus entregou aquele dia para ser um dia o quê? De alegria, um dia de paz, um dia abençoado. Mas a pessoa já tem isso também. Tem muito filho de Deus assim. Tem muitos filhos de Deus que está desapercebido. E o Espírito Santo quer fazer aquele dia ser um dia marcante. O Espírito Santo quer fazer com que aquele dia seja um dia produtivo. Seja um dia de alegria. Um dia onde ela testemunha as maravilhas de Deus. Mas porque ela pensa que por causa do gato preto, o dia dela vai ser mau demais. O dia dela vai ser perturbado. Igreja, usa o nome de Jesus, usa a graça de Deus. Libera a graça de Deus. A Bíblia diz, maior é o que está conosco do que o espírito do maligno que está no mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Maior é o Espírito Santo que está conosco do que o espírito do maligno que está no mundo. Então mova-se naquilo que você tem. Coloca fim na mentira de Satanás. Sabe? Acaba com a festa do diabo. Para com a graça dele. Ele só faz isso aonde as pessoas não conhecem. Aonde as pessoas conhecem, ele não faz isso não. Eu estou numa prova terrível. Tem muito que falar assim, eu estou numa prova, eu estou numa prova terrível. Deus não leva ninguém em prova. Deus não está levando ninguém à prova. Amém? Amém. Deus não está levar ninguém à prova. Não. Às vezes, a prova que as pessoas falam é porque elas não acordaram para o que elas têm. A prova que os filhos de Deus às vezes falam que está é porque não acordou para o que tem, para a graça que tem, para a pessoa poderosa que está vivendo neles, nos filhos de Deus, que é o Espírito Santo, que é a capacidade de fazer, que é o poder para destruir, aniquilar as obras de Satanás, que é o poder para dissipar as obras das trevas, que é o poder para poder garantir, fazer com que aquele dia realmente seja um dia abençoado, como a palavra de Deus está dizendo para ela. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então não seja como criança. Não seja como criança, não comporta como criança. Deus não quer você comportando assim. Não comporta como aqueles que não têm o Espírito de Deus. Não. Deus quer ver você caminhando na realidade daquilo que tem falado contigo. Caminha na realidade de quem você é em Cristo Jesus, do que foi te dado em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Caminha nessa certeza. Ter fé, ter certeza. Então deixa a certeza tomar conta do teu coração. Deixa ela crescer dentro de você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acorda para isso. Aleluia. Ao invés de nós murmurarmos, ao invés de nós reclamarmos, esse dia vai ser ruim, já começa logo, Senhor, já quero agradecer ao Senhor, Espírito Santo, porque esse dia vai ser o dia mais abençoado da minha vida. Glória. É isso que nós temos que fazer, é isso que Ele quer que nós fazemos. Já agradeça. Ao fazer isso, você não tem noção. Quando alguém faz isso, quando uma pessoa faz isso, Espírito Santo, eu já agradeço, porque esse dia vai ser um dia mais abençoado da minha vida, vai ser um dia produtivo. Hoje vai ficar marcado, hoje eu vou romper como eu nunca rompi. Você pode ter certeza que a graça de Deus em você, ela já cuida de tudo, de verdadeiramente fazer acontecer aquilo que Ele mesmo falou na palavra, que seria um dia de alegria. O Espírito Santo toma o cuidado de tudo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, sabe o que a gente precisa aprender a fazer, irmãos? A gente precisa aprender a falar as bênçãos de Deus.
A gente precisa aprender, como filho de Deus, declarar as palavras cheias de fé. Declarar palavras de fé, não palavras negativas, mas palavras de fé, palavras de bênção sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, sobre o nosso mês que não começou hoje, em nome do Senhor Jesus, amém? Sobre o ano está para terminar, mas muita coisa boa ainda pode acontecer daqui até o final. Mas nós precisamos caminhar na realidade disso, na consciência disso. Você sabe por que muita coisa boa pode acontecer? Porque as coisas boas já estão dentro de nós. Nós podemos viver muitas coisas boas daqui até o final do ano. Está lá no livro de Filemão, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo Paulo ensinou, ele dizia, para que a comunicação da vossa fé se torne efetiva. Ou seja, reconheça, aí ele orienta, reconheça o bem que há em ti em Cristo Jesus. O bem que há em você em Cristo Jesus, o que foi te dado em Cristo Jesus. E quando eu reconheço a minha fé, ela se torna uma fé efetiva em nome de Jesus. Então fale palavras de bênçãos sobre o seu dia, sobre o seu mês, sobre o seu ano, para a glória de Deus. Amém? Amém. É momento de nós fazer uma reflexão, por exemplo. 6 meses passou, irmão. 6 meses do ano passou. E nesses 6 meses que passou? Parece que esses 6 meses do ano, parece que nem foi 6 meses do ano. Parece que nem foi. Eu digo assim, era para nós termos vivido tanta coisa boa. Era para nós estar usufruindo de sabe, algo diferente. Isso não aconteceu. É porque não existe? Não. É porque nós não entendemos que a responsabilidade é nossa. De exercermos, liberarmos, proclamar a virtude do Senhor. De falar palavras cheias de fé, de agradecer a Deus e falar palavras de fé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você falar palavras de fé sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua saúde será conservada. Se você falar palavras de fé no nome de Jesus sobre o seu corpo será conservado. Glória a Deus. Aleluia. Então precisamos fazer isso. Precisamos acordar para isso. E este é o seu dia. Regozijemos nele. Esse é o seu dia. O salmista fazia isso, falava assim. O salmista andava nessa verdade. Em nome do Senhor Jesus. Precisamos acordar para isso, para a glória de Deus. Amém? Amém. Torne as coisas bonitas para você. Você tem graça para isso, você tem o Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus. De fazer as coisas ficarem bonitas para você. O maior desejo de Deus é que a nossa mente muda. Vamos mudar a nossa mente. Vamos renovar a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer que nós tenhamos saúde. Mas não basta Deus querer que nós tenhamos saúde e já nos deu graça para a saúde, se nós não reconhecemos a graça para nós estar em saúde. Reconhecemos essa graça. Tem gente que já botou na cabeça já, até 70 anos é para a pessoa ter saúde. 70 para vir doença. E pronto. Até 120 anos é para o homem viver. Até 120 anos. Chegou a 120 eu vou partir logo. Não. 120 anos é quando Deus estava meio triste com a humanidade. Deus estava triste com o homem, devido ao homem ter falhado. Mas aí Jesus veio. E veio para trazer vida e vida com abundância. Tanto vida longa, quanto também uma vida abençoada em tudo. Mas se as pessoas não acordar para a realidade do que elas têm, realmente não passarão de 120. Tem uns que nem 120 não chega. Mas se as pessoas acordarem para essa realidade e usar da autoridade do nome de Jesus. Eu paro e fico pensando, a Bíblia fala que teve um homem que viveu 900 anos, chamado Matusalém. 900 anos o homem viveu. Você vê naquela época, né? Na época em que
O homem estava perdido, tinha perdido o que Deus tinha, perdido a graça, perdido a autoridade. Viveu 900 anos. Alguém fala, mas é que nessa época o homem vivia muitos anos mesmo. Mas não é diferente. Em Jesus, tudo está firmado nele. Estava em Hebreus 1, tudo está firmado em Jesus. Nem todos viveram essa idade, né? Aqueles que Nem todos viveram. Deus, Noé, Nem todos viveram. Os que desobedeceram, nem todos viveram essa idade. os que desobedeceram partiram logo. Mas se as pessoas acordar para a realidade do que elas têm, caminhar na realidade da obediência, em Cristo Jesus, podemos ter muito mais do que isso, podemos conservar. Você sabia que o fato de termos o Espírito de Deus na nossa vida, nós podemos nos conservar? Nós podemos nos conservar, gente. Podemos conservar. Você pode garantir, fazer com que as coisas vá bem para você. Acabei de ler agora. Fazer com que o seu dia seja um dia lindo, um dia bonito, um dia produtivo, abençoado. Um dia onde a paz flua. Amém? Amém. Onde a paz, a alegria venha fluir. Em nome de Jesus. E já é a vontade de Deus de que aconteça isso. De que nós vivemos assim. Porque Ele nos deu o Espírito dEle. O Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Então, já pela manhã, já fala palavras de fé. Já libera dessa graça, já proclama dessa graça sobre o seu dia. Em nome de Jesus. Não caminha desatualizado disso, não. Não caminha desapercebido disso, não. Acorda, entenda, coloca isso na sua boca. É a sua responsabilidade todo dia. É sua responsabilidade todo dia. Em nome de Jesus. Senhor, já agradeço por esse dia abençoado. Em nome de Jesus. Eu já agradeço por esse dia abençoado. Tem uma palavra que fala assim, acho que é Isaías 43, 13. Olha você ver o que o Espírito Santo falou. Ainda que houvesse dia, eu sou. Deus, Ele é antes dos dias. Ele quis dizer isso. Antes que houvesse dia, eu sou. E aí ele fala mais, ó. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Ou seja, tirar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Então, se você já fala logo com o Espírito Santo, eu já agradeço por esse dia abençoado. Já agradeço porque eu sei que esse dia vai ser um dia abençoado, um dia de alegria, um dia onde eu vou ser conduzido em paz. Você pode ter certeza. Você fez isso, o inferno pode trabalhar à vontade. Ele não vai conseguir frustrar o seu dia. Não vai conseguir. Porque o Espírito Santo é zeloso. Mas ele é zeloso. E ele se torna mais zeloso ainda quando nós reconhecemos que ele é poderoso para poder nos guiar em paz, em alegria. Para cuidar de nós. Amém? Quando nós reconhecemos o cuidado dele. Em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu? Seus dias lindos, seus dias são dias lindos. É o tema da mensagem. Seus dias que foram idealizados por Deus são dias lindos. Sabe aqueles dias frustrados? Sabe aquele dia onde tudo parece uma tempestade, onde tudo está daquele jeito, tudo parece virado de perna para o ar? Sabe aquele dia onde parece que tudo parece dar errado? Aquele dia não é o dia que Deus idealizou. Aquele dia não. Ali é Satanás tentando fazer bagunça. Ali é Satanás tentando fazer a pessoa murmurar. Ali é Satanás tentando fazer a pessoa duvidar de Deus. E ele tem feito muitos duvidar de Deus. Mas Deus, o Senhor não falou que ia ser um dia abençoado, por que está assim? Ué, Deus, eu não entendo. Deus, eu não entendo. Jogar nas costas de Deus a responsabilidade que ele tinha. Exatamente. A responsabilidade que era dele, ele joga nas costas de Deus. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E nem o filho do homem para que se arrependa. Deus nunca falou mentira para nós. Tudo que ele falou é verdade, realidade. Ele é verdade. Creia nas verdades. Em nome de Jesus. Não é promessa que seu dia será um dia de alegria, um dia de paz. Não é promessa. É uma realidade. Ele já deu graça para você para isso. Ele já deu. O Espírito dele é esta graça. Então, abra seus olhos para essa verdade. E abra a sua boca e fala palavras de fé. E declara palavras de fé.
não vamos comportar como criança. Que vai estudar, já fica, esse dia hoje vai ser um dia, né? Esse dia hoje vai ser um dia não sei o quê. Eu vou ter, só em pensar que eu vou ter que enfrentar o professor tal, o fulano tal, não sei o que tal. Tem a matéria tal, tem matemática hoje, eu não gosto de matemática. Tem inglês hoje, eu não gosto. Tem não sei o que hoje. Só em pensar, o dia hoje vai ser atormentado. O dia hoje vai ser ruim. Não, lá em casa, às vezes eu ouço lá com meus meninos lá. Às vezes eu ouço eles falar assim. Às vezes eu ouço. O menino fala assim, mas hoje, matemática hoje, já tá vendo já. Já estou vendo já. Não, eles falam, murmuram. Mas Deus não quer ver nós que temos o Espírito dele comportando dessa maneira. Até porque qualquer coisa que der para nós fazermos, qualquer missão que colocar, que nos entregar, nós temos um ajudador para nos ajudar, o Espírito Santo. Ele ajuda para você cumprir qualquer missão que colocar nas tuas mãos. Amém? Qualquer missão. É para você começar e terminar qualquer missão. Mas eu nunca vi essa missão. Mas se ele te deu, se ele permitiu, não importa. Aquele que conhece tudo está com você. É só você ouvir ele, em nome de Jesus. Só você ouvir ele. Você consegue fazer tudo da melhor maneira possível. Glória a Deus. Quem entendeu? Então aplauda Jesus, coloca ali pé para a glória de Deus. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é fiel.